A maior parte das pessoas acredita que conhece alguém observando o jeito que ela fala, as ideias que defende ou o que ela posta nas redes. Mas isso é uma ilusão sutil. A superfície é sempre a parte mais ensaiada. O que chamamos de personalidade, muitas vezes é só um personagem bem treinado, um reflexo do que o ego acha que o mundo deseja ver. E é por isso que tanta gente se decepciona quando descobre quem alguém realmente é. Existe algo desconfortável nessa verdade. Quase todo mundo está representando um papel. Não porque é mau, mas porque tem medo de não ser suficiente sem a máscara. E é aqui que entra a provocação central deste vídeo. Se você realmente quer conhecer alguém, pare de prestar atenção no que ela diz e observe o que ela faz quando não existe nada para ganhar. É nesse instante que o teatro desmorona e o caráter aparece. Mas não é só isso. Há um segundo ponto ainda mais profundo, quase invisível, mas absolutamente revelador. Algo que escapa antes da pessoa pensar, antes da máscara se ajustar, antes da mente controlar a expressão. Algo que entrega o coração. O que faz alguém rir. O riso é honesto. O riso é espontâneo. O riso é o lugar onde a falsa imagem perde o controle. E talvez isso explique por que você já sentiu que confiou nas pessoas erradas. Talvez explique por que algumas relações, com o tempo, começaram a soar ocas. Talvez explique por que você sentiu que havia algo fora do lugar, mesmo sem saber dizer o que. Você percebeu, por dentro, aquilo que ninguém te ensinou a enxergar. Hoje, você vai aprender a ver o que sempre esteve diante dos seus olhos. É curioso perceber como, desde cedo, aprendemos a vestir uma máscara social. Não porque somos falsos por natureza, mas porque crescemos observando que o mundo reage melhor a certas versões de nós mesmos. O ego, querendo proteger e agradar, vai moldando o personagem que mostramos para fora. E quase ninguém percebe o momento exato em que a máscara deixa de ser escolha e vira hábito. A maioria vive assim, sempre interpretando, sempre performando. Se você observar com calma, vai notar algo simples. As pessoas falam muito sobre autenticidade, mas raramente conseguem praticá-la. Vivem preocupadas com o julgamento, com a aprovação e com a necessidade de parecer corretas. É como se o mundo fosse um palco permanente, onde até os gestos mais pequenos são ensaiados. Ninguém quer ser visto de verdade, porque ser visto implica ser vulnerável, e vulnerabilidade ainda assusta. Por isso, a máscara fica colada ao rosto. Esse teatro cotidiano aparece nos detalhes mais banais: o sorriso forçado para agradar alguém que não gostamos, a concordância automática apenas para evitar conflito, a simpatia exagerada que esconde uma intenção por trás. Não é que essas atitudes sejam sempre maldosas, mas mostram como o caráter real nem sempre está presente na superfície. O que vemos é o roteiro, não o ator. É o ego tentando garantir lugar no mundo. E o problema não é a máscara em si, mas o esquecimento de quem somos sem ela. Quando perguntam, quem é você? Muitos respondem com profissão, gostos, conquistas, status, mas isso tudo é o papel que representamos, não a essência. A consciência verdadeira está por trás, silenciosa, observando. Ela sabe quando estamos atuando e sabe também quando nos afastamos de nós mesmos. Esse distanciamento cria cansaço, ansiedade e aquele sentimento estranho de estar vivendo a própria vida de fora. Talvez por isso tanta gente, mesmo rodeada, se sinta solitária. Não é a ausência de pessoas, é a ausência de presença. Se ninguém está sendo realmente visto, ninguém está sendo realmente encontrado. As relações ficam rasas, previsíveis, baseadas em aparências. É como conversar com máscaras conversando entre si. E o mais irônico é que todo mundo sente isso, mas quase ninguém fala. Porém, existe um momento em que essas máscaras começam a falhar. Geralmente acontece num detalhe, um gesto fora do script, um olhar sincero, uma reação espontânea. É ali que o caráter escapa pelas frestas e o eu real aparece mesmo que por um segundo.
E é justamente aí que a história começa a ficar interessante. Uma coisa que poucas pessoas percebem é que todo discurso é ensaiado. A fala é o território do ego, da imagem, da narrativa que queremos que os outros acreditem. Por isso, quando alguém diz "sou uma pessoa boa", isso revela muito menos do que parece. Bondade verdadeira não se afirma, se percebe. O caráter não mora na boca, mora na atitude. E é justamente por isso que observar como alguém age quando não há nada a ganhar é tão revelador. Pense naquela situação comum. Alguém tratando um chefe com respeito, sorriso e paciência, e no mesmo instante destratando um garçom, um caixa, um motorista de aplicativo. A máscara social funciona enquanto há vantagem em mantê-la. Quando o outro não oferece retorno social, status ou recompensa, o eu real começa a emergir pelas frestas. É nesses momentos, aparentemente pequenos e banais, que a autenticidade aparece ou desmorona. Quer um exercício simples de observação? Quando estiver em um restaurante, observe como a pessoa com que você está trata quem está servindo. Não precisa comentar nada, apenas note. A forma como alguém lida com o que o mundo chama de pequeno diz tudo sobre a grandeza ou a pobreza do seu caráter. O detalhe revela o coração. É quase um raio-x silencioso da alma. Isso vale para relações afetivas também. Tem gente que é gentil enquanto está conquistando, mas se torna fria quando já garantiu. Tem amigo que aparece quando tudo está bem, mas desaparece no primeiro sinal de dor. Tem pessoas que dizem "pode contar comigo" apenas porque gostam de ouvir a própria voz soar nobre. A consciência percebe esse teatro. A vida também percebe. O tempo revela tudo. O mais fascinante é que esse princípio também vale para nós mesmos. Se observarmos com coragem, vamos encontrar momentos em que só fomos bons porque havia público, recompensa ou aplauso. Não para julgar, mas para perceber onde ainda estamos presos ao ego. A observação verdadeira não condena, ela ilumina. E quando algo é iluminado, deixa de ter poder sobre nós. E quando começamos a enxergar essa dinâmica, algo sutil muda. Ficamos mais silenciosos diante das aparências, mais pacientes diante dos discursos bonitos, mais atentos aos gestos pequenos. É como se o mundo ganhasse uma nova camada de profundidade, uma verdade mais nítida por trás das performances. E é justamente nessa nova clareza que entramos no próximo ponto. Existe uma diferença enorme entre bondade real e bondade performada. A primeira nasce da consciência. É silenciosa, discreta, quase invisível. A segunda nasce do ego, depende de plateia e sempre espera algo em troca, nem que seja reconhecimento. É o tipo de bondade que aparece quando alguém está sendo observado, filmado ou pode transformar aquele gesto em narrativa. Olha como eu sou uma boa pessoa. A máscara social adora esse tipo de teatro. Sabe quando alguém ajuda só para postar? Ou quando elogia exageradamente porque quer ser visto como alguém de luz? Isso não é maldade, é carência de validação. O problema é que essa bondade tem prazo de validade. Ela dura enquanto houver retorno emocional, status ou aplausos. Quando ninguém está olhando, a performance se dissolve. E é aí que o verdadeiro caráter aparece. Um exemplo simples. Aquela pessoa que abraça o mundo quando está em público, que fala sobre amor, compaixão e espiritualidade, mas dentro de casa trata as pessoas próximas com impaciência e desprezo. Tem muita gente que se diz evoluída, mas vive com o coração armado. Quando o ego assume o papel principal da vida, a bondade vira um figurino, não um modo de ser. É comum encontrar alguém que oferece ajuda, mas apenas se isso sustentar sua imagem. Se não houver reconhecimento, essa ajuda desaparece. É como aquele amigo que só está presente quando tem plateia para sua generosidade, ou quando ajudar vai fazê-lo parecer uma pessoa incrível. A autenticidade não sobrevive quando a motivação é o aplauso. Generosidade que precisa ser vista não é generosidade, é negociação. Agora, quando a bondade é autêntica, ela é tão natural quanto respirar.
Não tem esforço, não tem ensaio, não tem discurso. É aquela gentileza espontânea, feita sem pensar no retorno. É quando alguém oferece água a um desconhecido, escuta sem interromper, ajuda sem comentar. Esses gestos não brilham aos olhos do mundo, mas brilham aos olhos da alma. E é neles que o caráter verdadeiro se revela. E quanto mais você observa o mundo com esse olhar, mais fica evidente quantas relações, discursos e comportamentos são movidos pelo desejo de parecer, e não pelo desejo de ser. E quando essa percepção se instala, algo ainda mais profundo começa a emergir, algo que toca diretamente o coração do próximo tópico. O ponto decisivo é este: o caráter verdadeiro só pode ser visto quando não há vantagem envolvida. Enquanto houver oportunidade de ganhar algo, seja admiração, status, segurança, aprovação, o ego permanece ativo, moldando o comportamento, editando gestos, controlando palavras. Mas quando ninguém está olhando, quando não existe recompensa, quando não há plateia, é aí que a autenticidade se mostra. É nesse momento que a pessoa revela quem ela realmente é. Pense nas situações mais simples do cotidiano. Quem recolhe o lixo que deixou sem que ninguém peça? Quem devolve o troco errado quando ninguém perceberia? Quem ajuda alguém sem esperar agradecimento? Esses gestos são pequenas janelas para o caráter. Não fazem barulho, não geram histórias heróicas, não viram postagem inspiradora. São silenciosos, mas carregam mais verdade do que qualquer discurso. E é por isso que a vida cotidiana é uma grande professora. No fim, não são as grandes decisões que definem quem somos, e sim as pequenas. A forma como tratamos o estranho que nunca mais veremos, o cuidado com que ninguém valoriza, a paciência quando ninguém pode retribuir. Quando a consciência está presente, esses atos são naturais. Quando o ego domina, eles são descartáveis. É nessa diferença que a essência se revela. Um exemplo marcante. Já reparou como muitas pessoas são impecáveis no trabalho, mas rudes em casa? Fora, existe reputação a preservar. Dentro, ninguém está olhando. Isso revela algo profundo. A bondade que só existe sob vigilância não é bondade, é estratégia. O amor que só existe quando convém não é amor, é troca. A gentileza que depende de aplauso não é gentileza, é publicidade emocional. O caráter permanece onde a plateia não alcança. Quando entendemos isso, algo muda no nosso olhar. Passamos a observar menos as palavras e mais os gestos. Menos o discurso e mais as atitudes pequenas. Menos o que a pessoa diz sobre si mesma e mais o que ela faz quando não há ganho nenhum em fazer. Isso não muda apenas a forma como enxergamos os outros, mas muda profundamente a forma como nos percebemos, porque de repente percebemos que nós também nos revelamos nesses momentos. E é aqui que começa um dos pontos mais sutis e poderosos dessa jornada. Se o caráter se revela na ausência de ganho, existe outro lugar onde ele se expõe sem filtro, e muitas vezes de maneira ainda mais honesta, um lugar onde até o ego perde o controle. Esse lugar é o riso. E é exatamente isso que nos leva ao próximo tópico, o riso. O riso é uma das expressões humanas mais sinceras. Ele escapa antes que o ego consiga intervir, antes que a máscara social tenha tempo de ajustar a postura. Quando alguém ri, a mente não edita, não filtra, não controla. É o coração reagindo antes da razão. E é por isso que o tipo de humor que agrada uma pessoa diz tanto sobre o caráter. Não o humor que ela diz gostar, mas o humor que provoca aquele riso espontâneo, quase involuntário. Observe, existem pessoas que riem da dor alheia, do fracasso do outro, da humilhação, da queda, da vergonha. Não é apenas risada, é prazer emocional na queda do próximo. Quando o riso vem dessa fonte, ele revela algo profundo, a ausência de empatia, o ego inflado, a necessidade de se sentir superior para se sentir algo. Não é divertido, é defensivo. É uma maneira silenciosa de dizer: se o outro cai, eu estou seguro. Por outro lado, há quem se divirta com coisas simples, bobas, inocentes. Aquele riso leve que não machuca ninguém, que não precisa de vítima,
que não precisa diminuir para se sentir bem. Esse tipo de humor nasce de um coração que não está em guerra. Quando alguém ri da vida, do absurdo, da própria falha, essa pessoa provavelmente habita um lugar de autenticidade e humildade. A risada dela não derruba ninguém. Ela simplesmente transborda. Ninguém seja diminuído. O humor que fortalece é diferente do humor que fere. O riso revela o tipo de laço que está sendo construído. É por isso que o que uma pessoa acha engraçado é um indicador tão claro do seu mundo interior. Se a risada dela precisa de sofrimento externo, há um vazio ali. Se a risada dela é feita de leveza, há paz. O riso é uma confissão emocional. Ele mostra aquilo que a palavra mascara. Ele mostra o que está vivo por trás do rosto, por trás da postura, por trás do discurso. Ninguém controla totalmente o próprio riso. É a alma falando sem pedir permissão. E quando percebemos isso, começamos a enxergar algo muito mais profundo. Se o riso revela o outro, ele também revela a nós mesmos. Aquilo que nos diverte diz muito sobre quem estamos nos tornando. E é nesse momento que o olhar, que antes estava voltado para fora, silenciosamente, começa a se voltar para dentro. Chega um ponto em que a análise deixa de ser sobre ver o outro e passa a ser sobre ver a si mesmo. É fácil identificar quando alguém está performando, mas é muito mais desafiador perceber quando nós estamos fazendo o mesmo. A máscara social que criticamos nos outros é muitas vezes a mesma que usamos sem perceber. E essa constatação pode doer. Mas essa dor é necessária, é o início da transformação. Sem ela, continuamos repetindo padrões sem saber. A consciência começa a despertar quando somos capazes de nos observar por dentro enquanto agimos. É aquele instante em que você diz algo bonito, mas percebe que disse para impressionar. Ou quando ajuda alguém e percebe que esperava ser reconhecido. Ou quando ri de algo e percebe que lá no fundo havia competitividade. Esses pequenos instantes de lucidez são ouro. Eles não servem para nos culpar, mas para nos mostrar onde o ego ainda está no volante. E aqui existe uma prática simples, mas poderosa. Pausar antes de agir. Antes de responder, antes de ajudar, antes de se irritar, antes de rir, apenas pausar. 1 segundo. Esse momento abre espaço para que a consciência assuma o comando no lugar do impulso automático. Por exemplo, ao sentir vontade de provar que está certo numa conversa, perceba antes o que realmente está motivando isso. É desejo de verdade ou é apenas necessidade de vencer? Essa pergunta muda tudo. Uma forma prática de treinar isso é escrever. Sim, escrever. À noite, antes de dormir, anote no papel. Quando hoje eu fui eu mesmo e quando eu fui apenas personagem. Não precisa fazer julgamento, apenas observar. Livros como O Poder do Agora e Meditações, Marco Aurélio, ajudam a sustentar esse tipo de reflexão. Eles não são livros para decorar, são livros para mastigar com calma, deixar agir por dentro, como fermento que expande a alma. Quando começamos a nos observar sem censura, algo profundo acontece. O mundo externo deixa de ser cenário onde tentamos nos provar. As relações mudam, o olhar muda, as intenções mudam. A pessoa começa a se mover a partir de um lugar mais silencioso, mais estável, mais real. E aos poucos, sem esforço, a autenticidade passa a ser natural. O personagem vai se desfazendo. Quem sobra é o que sempre esteve ali, apenas encoberto. E é justamente a partir disso que surge uma ideia ainda mais transformadora. Se o caráter pode ser visto nesses pequenos momentos, então ele também pode ser cultivado neles. O caráter não é algo fixo, não é destino, não é sentença, é escolha. E isso nos leva ao próximo ponto, que muda tudo. Muita gente acredita que caráter é algo fixo, como se a pessoa nascesse de um jeito e permanecesse assim para sempre. Mas isso não é verdade. O caráter é construído. Ele é moldado pelas pequenas decisões feitas no silêncio, longe dos olhos do mundo. Cada vez que você escolhe agir com consciência em vez de impulso, com presença em vez de ego, você fortalece uma parte de si que é mais real do que a personalidade social que o mundo te ensinou a representar. Pense no caráter como um músculo. Se você alimenta atitudes pequenas de honestidade, gentileza, respeito, ele cresce. Se ele ignora, ele atrofia. E não estamos falando de grandes gestos heróicos. Estamos falando de levantar um papel do chão sem ninguém ver. Estamos falando de não rir da queda do outro.
Estamos falando de escutar alguém até o final sem pensar na sua resposta. Esses pequenos atos repetidos definem quem você está se tornando. É simples, mas não é fácil. E existe um detalhe profundo. O caráter se fortalece no desconforto. Quando é mais fácil mentir e você escolhe dizer a verdade, quando é mais fácil ignorar e você escolhe cuidar, quando é mais fácil culpar e você escolhe assumir a responsabilidade, cada uma dessas escolhas é como uma martelada interna que esculpe você por dentro. É assim que nasce a autenticidade, não da teoria, mas da prática diária, quase invisível. Uma boa forma de perceber esse processo é observar suas reações automáticas. Por exemplo, quando algo dá errado, você se irrita com o mundo ou busca entender o que pode aprender ali? Ao ver alguém se destacando, você sente inspiração ou comparação? Sua primeira reação nunca é definitiva, mas é um mapa. Ela mostra onde o ego ainda está dominando e onde a consciência já está assumindo espaço. E o simples ato de notar isso já é transformação. E o mais bonito é que o mundo responde a essas mudanças. Pessoas que treinam um caráter começam a atrair relações mais verdadeiras, conversas mais profundas, laços mais sólidos. Elas não precisam provar quem são, porque a presença delas transmite algo que não pode ser imitado: paz, uma tranquilidade silenciosa, uma dignidade que não grita. Esse tipo de caráter não se exibe, ele se sente. Onde ele chega, ele reorganiza o ambiente. E quando você percebe que o caráter é algo que pode ser cultivado, algo inevitável acontece. O olhar que antes julgava o mundo volta-se para dentro com gentileza. E é exatamente aí que chegamos ao próximo ponto. Tudo isso só tem valor se você levar esse olhar para si e caminhar com ele na vida real. Depois de observar o mundo, as pessoas, as máscaras, os gestos, os risos, algo importante acontece. O olhar retorna. É como se a vida estivesse dizendo com delicadeza e firmeza ao mesmo tempo: agora, veja-se. A consciência que antes estava voltada para fora começa a iluminar o dentro. E é nesse instante que a jornada se torna real. Não é mais sobre descobrir quem o outro é, mas sobre perceber quem você se tornou enquanto caminhava pela vida colocando máscara sem perceber. Quando você se observa sem julgamento, algo sutil acontece. Você começa a reconhecer seus próprios momentos de performance, suas próprias estratégias de proteção, seus pequenos ensaios para agradar. E em vez de sentir vergonha, nasce um tipo de compreensão silenciosa. O ego não precisa ser destruído, apenas visto, porque, quando visto, ele relaxa. Ele não precisa mais lutar para existir. A presença assume o lugar que sempre foi seu. Esse retorno para si é um ato de coragem. Requer tempo, paciência e honestidade. Você começa a perceber que nem sempre foi gentil quando podia ter sido, que nem sempre ouviu quando alguém precisava, que nem sempre foi verdadeiro consigo mesmo. Mas, ao invés de se punir por isso, você entende que estava aprendendo, assim como qualquer um. O caráter não é um ponto fixo, é um caminho. E o simples fato de enxergar isso já é parte da caminhada. O interessante é que, ao se ver com clareza, o mundo ao redor muda também. Relações rasas deixam de fazer sentido, conversas vazias cansam. Ambientes que antes eram confortáveis começam a parecer pequenos demais para o seu espírito. Você passa a buscar pessoas que também caminham pela verdade, pela autenticidade, pela profundidade. E de modo quase invisível, sua presença começa a atrair quem vibra no mesmo campo. E quando a jornada se torna interna, algo ainda mais poderoso acontece. A necessidade de provar desaparece. Você não precisa mais convencer ninguém de quem você é. Não precisa mais disputar atenção, reconhecimento ou elogio. Você apenas é. E esse apenas é gigantesco. Ele é liberdade, ele é o fim da guerra silenciosa que tantas pessoas carregam dentro do peito sem saber nomear. E é aqui, exatamente aqui, que a transformação se torna silenciosa, profunda e inevitável. Porque quando você começa a viver dessa forma, você não apenas vê o mundo com mais clareza, você começa a escolher com quem caminha. Agora que você enxergou isso com clareza, a pergunta que fica é simples. Quem você está escolhendo ser quando ninguém está olhando? Não adianta apontar o dedo para fora se por dentro você ainda está vivendo como personagem. O mundo não muda quando você entende. O mundo muda quando você aplica. Daqui para frente, observe-se nos detalhes. Como você trata quem não pode te oferecer nada? Como você reage quando não existe público? Do que você ri quando ninguém está filtrando sua expressão? Essas pequenas respostas são um mapa do seu caráter. E não é uma cobrança, é um convite.
Um convite para se tornar alguém que você realmente respeita. Alguém que você tem orgulho de ser quando a porta está fechada e o silêncio preenche o lugar. Se isso fez sentido, se algo aí dentro se moveu, então você já está no caminho. Agora, continue caminhando. E se você quer aprender a enxergar a si mesmo e ao mundo com cada vez mais profundidade, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque a jornada está só começando e eu quero caminhar com você.